Então, hoje é o último capítulo, né? Vamos relembrar um pouquinho do capítulo onde a gente terminou, do capítulo anterior. Então, capítulo 27 foi o naufrágio, né? O naufrágio de Paulo, e eles foram parar na ilha de Malta. Então, uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta, né? Depois do naufrágio, o barco, então, quebrou, e eles conseguiram nadar como Deus tinha profetizado através de Paulo. Todos se salvaram, né? Todos nadaram até a ilha de Malta. Mostrei para vocês a ilha de Malta ali, que tem a St. Paul's Bay, né? Que é a Baía de São Paulo, lá em Malta, onde é o ponto mais que é o mais provável, né, de onde eles conseguiram chegar, onde o barco, né, por causa da areia. Nem todas as partes dessa ilha aí tem partes muito rochosas, mas essa parte aqui é uma parte de praia, onde tem areia, onde realmente todas as condições ali descritas no livro de Atos correspondem. E aí essa parte da ilha de Malta ficou conhecida como a St. Paul's Bay, a Baía de São Paulo, né? Continuando, então, os habitantes da ilha de Malta mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazendo frio. Paulo então ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois sendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Né? Eles ligaram uma maldição aí do apóstolo Paulo, né? Ele tem que ser assassino, porque se salvou do naufrágio, mas agora vai morrer por causa da picada da cobra, né? E a questão da justiça, notaram que o termo aqui é justiça com letra maiúscula, né? Justiça com letra maiúscula, porque essa justiça, porque provavelmente se referia a Deus a justiça, tá? Então, os gregos ali, eles tinham a Deus a justiça, e por isso eles estavam se referindo que a Deus a justiça agora não vai deixar o assassino escapar, né? Na concepção deles, Paulo é assassino porque fugiu do naufrágio, vai ser picado pela cobra na ilha. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou caísse morto de repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus, né? Bom, esse pessoal ali, igual hoje a gente aqui conhece uma cobra, uma jararaca, uma cascavel, né? Essas cobras da fauna brasileira, e a gente sabe quais são as víboras mais venenosas aí, e qual o potencial de veneno que cada uma tem. O pessoal da ilha ali, quando viu aquela víbora específica picar Paulo, já esperava que ele fosse começar a inchar e cair morto, né? Então era um veneno mortífero. Eles conheciam a cobra. Mas nada acontecia, Paulo nem inchava e nem morria. Então eles começaram a achar e chamar ele de um deus. Tem uma diferença aqui, pessoal, porque anteriormente, quando o pessoal também começou a chamar Paulo de um deus, só que a diferença aqui Paulo não corrige eles imediatamente, porque a diferença está aqui, na vez anterior, quando Paulo foi chamado de Deus, as pessoas começaram a se ajoelhar e dar adoração para ele, e daí ele corrige e diz que não, né, corrige imediatamente. Aqui já é Lucas contando o que eles estão fazendo, eles estão chamando Paulo de um Deus, mas eles não estão prestando adoração para Paulo, então Paulo não os corrige imediatamente. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Aqui, pessoal, essa questão do homem principal da cidade, vou comentar, eu não coloquei isso aqui escrito, mas vou comentar com vocês.
O termo em grego usado para o homem principal da cidade é um termo que foi nas escavações arqueológicas feitas na Ilha de Malta, foi encontrado em alguns lugares o mesmo termo, né? Então era um termo de fato usado na Ilha de Malta. Por que eu digo isso? Para quem crê que a Bíblia é inspirada por Deus e a Bíblia de fato são fatos relatados, isso não chama muita atenção e a gente nem precisa disso. Mas, ao mesmo tempo, é bom a gente saber que as escavações arqueológicas, elas comprovam, né, comprovam que os relatos bíblicos realmente são verídicos. Tá? É por isso que eu estou comentando com vocês. Nós não precisamos disso, mas cada vez que as escavações arqueológicas são feitas com seriedade, normalmente elas confirmam o que a Bíblia disse, né, e confirmam a veracidade dos escritos bíblicos. E esse é o caso aqui do Públio, né, que era o homem principal da cidade. Então, ele convidou Paulo para ficar na casa dele por 3 dias, bondosamente recebeu e hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. E essa questão aqui tem uma doença específica da ilha de Malta, ou muito conhecida na ilha de Malta, que é a chamada febre de Malta, que tem exatamente essas características aqui. Então, pelos sintomas, ele estava com a febre de Malta, uma infecção causada pelo leite de cabra, que é muito comum na ilha, né? Mas é uma infecção que realmente pode levar, por causa da disenteria, e pode levar a pessoa a óbito. Então, era uma coisa grave, né? E era uma doença conhecida na ilha. Paulo, então, entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e também foram curados. Eles nos prestaram muitas honras, vejam de novo, Lucas está junto, né? Eles nos prestaram, Lucas junto. Vamos lembrar que era Paulo, Lucas e Aristarco, né, que estão juntos nessa viagem. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Paulo entrou para vê-lo e depois. Aqui está repetindo. Então, os milagres serviam para confirmar os apóstolos e abrir a oportunidade e o coração para o testemunho. Vocês veem que tanto o pai do Públio foi curado, quanto depois a notícia se espalhou, as outras pessoas começaram a trazer os doentes, também eram curados. Então, os milagres nessa época, nós estamos aí nas primeiras décadas do cristianismo ainda, o cristianismo está se espalhando, é uma religião desconhecida. Então, os milagres serviam para confirmar os apóstolos e abrir a oportunidade e o coração para o testemunho. Outra coisa aqui forneceram-nos suprimentos de que necessitávamos. Quando estávamos para embarcar, forneceram-nos suprimentos de que necessitávamos. Os viajantes dos navios antigos tinham de providenciar as suas próprias refeições. Hoje em dia, você pega aí um cruzeiro, né, todas as refeições são incluídas. Não sei como é que, provavelmente, aí o navio que a Iene veio para o Brasil deve ter vindo de navio, né, Iene? Não sei, a Iene tá vendo aí. Eu sei que os primeiros imigrantes aí vieram de navio, ainda trazendo vacas, suas ferramentas e tudo, vieram com as suas famílias, suas coisas, vieram de navio. A Iene eu já não sei se veio de navio ou veio de avião. Mas na época deles também não sei, eu acredito que devia ter alimentação já. Mas vamos voltar 2000 anos atrás. Normalmente os viajantes tinham que levar a sua própria comida, né? Só para vocês terem uma ideia, aquela viagem, a viagem que Paulo fez para Roma, ela deveria ter levado entre 10 e 20 dias. Era o prazo normal que se levava uma viagem até Roma, 10 a 20 dias. Então, vocês verem, teoricamente daria para você levar uma comida aí para aguentar, né, 10, 15 dias aí. Claro que depois eles, com o naufrágio, eles levaram muito mais do que isso, né? Mas então esse era o tempo mais ou menos que se levava, e daí cada um era responsável por levar a sua alimentação.
E esse é o caso aqui, por isso o Públio lá, né, da ilha de Malta, eles forneceram suprimentos de que necessitávamos, né? Paulo, também Lucas e Aristarco estavam participando da viagem, portanto, os suprimentos foram providenciais para seguirem viagem, até porque eles tinham perdido tudo no naufrágio, né? Passados 3 meses, embarcamos um navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino, outro navio alexandrino, né? Eles já tinham pego o navio que eles naufragaram, era um navio alexandrino também, que tinha por emblema os deuses gêmeos, Castor e Pólux. Provavelmente, então, esses 3 meses aqui, passados 3 meses, lembram lá que eu comentei com vocês no início da viagem, no capítulo 27, que eles embarcaram ali em Cesareia, no início da viagem, embarcaram no final, já indo para o final do outono. E o inverno é uma época em que não se viajava de navio no mar Mediterrâneo. E eles começaram a viagem no final do outono. E daí deu tudo que deu, naufrágio, tudo, os ventos contrários e tal. E agora, finalmente, então, eles ficaram, passados 3 meses, ficaram 3 meses na ilha de Malta. Então, provavelmente agora era por volta de março do ano 60 depois de Cristo. Nessa época, após o inverno, a navegação pelo Mediterrâneo já era segura novamente para eles seguirem viagem. A questão dos deuses gêmeos que ele fala ali, né? Lucas faz questão de falar que os deuses, o navio alexandrino tinha por emblema os deuses gêmeos, Castor e Pólux. Castor e Pólux, na mitologia grega, eram os filhos de Zeus. Eram deuses que protegiam os marinheiros. E com esses detalhes, Lucas está nos mostrando a idolatria da época e a região, né? Como, o que eles acreditavam e tal. Inclusive, isso aqui essa é a constelação de Gêmeos. Acho que esse Castor e Pólux eram os gêmeos que formam também a constelação de Gêmeos e tal. Mas eram os deuses dos marinheiros, e por isso estava o emblema dos deuses. Assim, Lucas está nos fazendo ver, né, como é que era a religiosidade desse povo, a mitologia grega aí também envolvida. Aportando, então, saíram de Malta, aportando em Siracusa, e daí já estão aí na Itália. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, e dali partimos e chegamos a Régio, de Siracusa a Régio, né? No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos chegando a Puteoli, no segundo dia. Então, Puteoli já é aqui em cima. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. Irmãos quando é irmãos na fé. Então, em Puteoli, eles encontraram alguns irmãos na fé e passaram uma semana. Vamos pensar em duas coisas aqui nessa questão. Primeiro, Lucas não explica como Paulo, mesmo preso, pôde ficar uma semana com os irmãos ali em Puteoli. Mas, como veremos a seguir, em Roma, Paulo foi posto em prisão domiciliar sob custódia de um soldado. Então, nós podemos presumir que algo assim também tenha acontecido durante este período aqui em Puteoli. Sem dúvida, isso demonstra o respeito que Paulo havia conquistado perante Júlio, o centurião romano. Se a gente lembrar, pessoal, lá no início da viagem, eles saíram de Cesareia e eles foram com um navio pequeno até Tiro. Em Tiro, eles tinham, o navio ia embarcar e desembarcar cargas. E nessa cidade, o centurião, o Júlio, que era o centurião, ele já permitiu que Paulo fosse até os cristãos da cidade e voltasse. Então, Paulo tem a cidadania romana, tem os seus privilégios como cidadão romano, mas também tem o respeito do Júlio, desde o início da viagem. Quanto mais depois do naufrágio, que o Paulo, em diferentes ocasiões, no naufrágio, ele salva a embarcação, né? Primeiro os marinheiros, vamos relembrar do capítulo passado, primeiro os marinheiros queriam, se fingindo que iam fazer alguma coisa lá na proa, eles queriam pegar o barquinho e salvar a sua vida, né? E Paulo disse, olha, para o centurião, não deixe isso acontecer, senão todos nós vamos naufragar. É necessário que eles fiquem no barco.
Então o centurião ouviu Paulo e fez os marinheiros voltar para a embarcação, né? E foi o que salvou o navio depois. Depois Paulo também teve aquela visão dizendo que todos se salvariam e tal, né? Então o centurião ele confia em Paulo a tal ponto que provavelmente deixa Paulo ali uma semana, deixa um soldado ali com Paulo. Foi a mesma coisa que aconteceu em Roma depois. Paulo fica numa prisão domiciliar e um soldado fica vigiando ali, né? E provavelmente foi isso que aconteceu aqui. Uma outra questão envolvendo isso aqui, ó, ali em Puteoli, né? Já é Itália. Ali encontramos alguns irmãos na fé que nos convidaram a passar uma semana com eles. Até hoje não se sabe exatamente quem iniciou a igreja na Itália. Vocês vejam que Paulo só está chegando na Itália agora. Pedro, a gente sabe que Pedro também foi para a Itália, mas Pedro foi para a Itália posteriormente também. Então, de qualquer forma, Paulo já sabe que tem igreja na Itália, mas como tem igreja na Itália, né? Até hoje não se sabe exatamente quem iniciou a igreja na Itália. Sabemos que no Pentecostes, e daí nós vamos voltar lá para Atos capítulo 2. Se a gente for conferir em Atos capítulo 2, as pessoas, as regiões, né, que estavam representadas no Pentecostes, a gente vai ver que lá diz habitantes vindos de Roma. Então, tinham romanos também, pessoas, habitantes de Roma, presentes no Pentecostes. E a melhor das hipóteses é de que essas pessoas que presenciaram o Pentecostes, que foram convertidas, porque lembra no Pentecostes, que mais de 3.000 pessoas foram convertidas no Pentecostes. Então, a melhor das hipóteses é que essas pessoas que foram convertidas no Pentecostes, cada uma voltou para a sua região, e eram várias regiões, né? Países, na verdade, do mundo, cada um voltou para sua região e esses convertidos no Pentecostes foram os que fundaram, é a melhor das hipóteses, foram os que fundaram a igreja não só em Roma, porque agora vocês veem que também aqui nessa cidade, Puteoli, já tem também irmãos na fé, né? E daí Paulo diz, e depois fomos para Roma. Então, de Puteoli foram para Roma. Puteoli é o porto, hoje na Baía de Nápoles, tá? Dali em diante eles foram por terra, vejam, por terra, porque o porto de Ostia, que era o porto em Roma na época, não era profundo o bastante para receber os navios de grãos de Alexandria. Lembro que eles pegaram um navio graneleiro, né? Um navio de grãos vindo de Alexandria. E esses navios, pessoal, esses navios eram navios. Na semana passada eu falei que eram navios de torno de 35 metros. Hoje eu estava lendo mais alguns especialistas aí, e na verdade eram navios bem maiores, navios que chegavam a 55, 60 metros, e tem relatos de navios que um historiador da época, me fugiu o nome dele agora, ele relata de uma viagem que ele fez num navio alexandrino que tinha 600 pessoas. 600 pessoas dentro do navio. Um navio de aproximadamente 55 a 60 metros. Então, eram navios, esses navios que vinham de Alexandria, esses graneleiros, eram navios enormes que levavam muita gente na época. Essa rota, Roma era a capital, né? Então, essa rota era uma rota muito usada e que levava muita gente. E então o porto de Ostia em Roma ele não comportava navios desse porte, por isso navios desse porte, né, paravam em Puteoli, era digamos o maior porto da época era esse Puteoli aqui. Então eles pararam aqui e seguiram por terra. De Puteoli até Roma eram 209 quilômetros por terra ainda. Os irmãos dali tinham ouvido que estávamos chegando, os irmãos de Roma, porque agora ele diz, e depois fomos para Roma, né? Então eles estão indo em direção a Roma agora, de Puteoli, ficaram uma semana e estão indo em direção a Roma. Os irmãos de lá, então os irmãos dali, de Roma, tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a Praça de Ápio e às Três Vendas para nos encontrar. Praça de Ápio é esse foro de Ápio aqui, Três Vendas é esse Três Tabernas aqui, tá?
Tem alguns mapas que trazem três vendas, mas são essas duas cidades aqui. Então, os irmãos, quando souberam que Paulo estava, né, tinha desembarcado, estava indo em direção a Roma, eles vieram de Roma até essas cidades aqui, essa Praça de Apio e Três Vendas. Apio, né, esse foro de Apio aqui, Apio ficava a 70 quilômetros de Roma. Né? Isso mostra a ansiedade dos irmãos de receber Paulo. Isso é longe, pessoal. Na época, isso dava quase 2 dias de caminhada, tá? Então, esse pessoal foi longe para receber Paulo, estavam ansiosos pela chegada de Paulo, de fato, em Roma. Embora Paulo não havia estado em Roma, ele sabia sobre a igreja e já havia até escrito a carta aos Romanos 3 anos antes. E na carta nós percebemos que ele já conhecia muitos irmãos de Roma. Então, Paulo tinha conhecimento da igreja em Roma, tinha ouvido falar, já tinha escrito a carta aos Romanos, né? 3 anos antes, e agora finalmente Paulo está chegando em Roma. E Paulo, na carta aos Romanos, escrita 3 anos antes, Paulo já fala quantas pessoas ele conhecia, quantos irmãos na fé ele conhecia que estavam em Roma. Muitos desses tinham morado em outras regiões das viagens missionárias de Paulo e agora tinham se mudado para Roma. A começar, e daí vamos dar uma olhada em Romanos 16, quantas pessoas ele conhece, quantos irmãos ele conhece em Roma. A começar, e vejam lá, saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Então vamos lá, precisa entender. Paulo escreve a carta aos Romanos 3 anos antes dessa chegada dele em Roma, tá? E na carta, escrita 3 anos antes, ele diz: saúdem Priscila e Áquila. Saúdem ele está escrevendo a carta, saúdem os que estão aí. E quem está aí em Roma? Priscila e Áquila. Vamos lembrar lá, relembrar, nós vimos, hoje é o último capítulo de Atos, então a gente já viu essa história toda. Então vamos só relembrar. Quando Paulo estava em Corinto, quem é que estava em Corinto? Priscila e Áquila, né? E por que Priscila e Áquila estavam em Corinto? Eles estavam em Corinto porque eles tiveram que fugir de Roma, porque o imperador Cláudio tinha desencadeado uma perseguição aos judeus em Roma. Então, eles fugiram de Roma e estavam em Corinto. Então, Paulo encontrou Priscila e Áquila em Corinto e Priscila e Áquila tinham a mesma profissão, né, de fazer e consertar tendas, a mesma profissão de Paulo. Priscila e Áquila acolheram Paulo na casa deles, né? Então, vejam, e agora Priscila e Áquila voltaram para Roma, depois que a perseguição amenizou, voltaram para Roma e já estavam trabalhando pela causa de Cristo em Roma. E Paulo agora diz, saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios, né, dos coríntios, né, e tal. Depois Priscila e Áquila também foram para Éfeso, trabalharam uma época em Éfeso, né, então os gentios, as igrejas dos gentios agradecem o trabalho de Priscila e Áquila. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Frisem isso, porque depois eu vou voltar a essa questão. A igreja que se reúne na casa deles, de Priscila e de Áquila. A igreja que se reúne na casa deles. Saúdem o meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia, então outro que tinha sido convertido na Ásia. Ásia ali é Éfeso, né? As igrejas do Apocalipse estão na Ásia. Outro que tinha sido convertido lá e está morando em Roma agora. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes. Olha aí, eu falei para vocês em alguns estudos atrás que Paulo cita vários dos seus parentes. E aqui tem um detalhe a mais. Meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Então, Paulo já tinha parentes convertidos ao cristianismo antes da conversão dele. Lembra que eu comentei com vocês que Jesus fala para Paulo, né, que o que Paulo, quando Paulo relata a conversão dele, ele dá a impressão que tinha uma coisa que estava mexendo com ele, que ele não queria se render, mas uma coisa que estava, né, mexendo com ele profundamente.
E agora a gente vê que ele tinha parentes que tinham, olha aqui, que estavam em Cristo antes de mim. Talvez esses parentes aí já tivessem, né, professado a sua fé para Paulo, embora Paulo fosse um perseguidor, né, era complicado testemunhar para Paulo antes da conversão. Mas é bem curioso isso aqui, então, os parentes, companheiros de prisão, saúdem Ampliato, meu querido amigo no Senhor, saúdem Urbano, olha quantas pessoas Paulo conhece lá em Roma, que é o nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques, saúdem Ápeles, aprovado em Cristo, saúdem os da casa de Aristóbulo, saúdem meu parente Herodião, outro parente, né, de Paulo, Herodião, saúdem os da casa de Narciso, que são no Senhor, saúdem Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor, saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Veja, pessoal, isso tudo são pessoas conhecidas de Paulo, com as quais Paulo já teve contato anteriormente, nas 3 viagens dele. São pessoas conhecidas que estão morando, cristãos conhecidos e reconhecidos pelo seu trabalho, que estão morando e trabalhando pela causa de Cristo em Roma. Saúdem a querida Pérside, que trabalhou muito no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, igualmente a mãe dele, até a mãe Paulo conhece, que também tem sido mãe para mim. Saúdem Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Então, um monte de gente que Paulo conhece aí. Eu contei 28 pessoas. 28 pessoas bem conhecidas, citadas nominalmente por Paulo, né? Cristãos conhecidos de outros lugares que estão em Roma agora, trabalhando por Cristo em Roma. E aqui outra coisa interessante, ver como a igreja era formada de grupos domésticos. Lembram lá que no início eu frisei para vocês que Priscila e Áquila e os irmãos que se reúnem na casa deles, e aqui, ó, saúdem Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, os irmãos que se reúnem com eles, e depois, saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olímpia, e todos os santos que se reúnem com eles. São grupos diferentes. Pessoal, na época, o templo estava em Jerusalém. As sinagogas eram o local de culto dos judeus. Onde é que os cristãos se reuniam? Os cristãos não tinham igreja. Nós hoje temos templo para nos reunir. Nesses primeiras décadas de cristianismo não tinha templo. Às vezes eles se reuniam em catacumbas, daí talvez tinha mais gente, mas em geral os cultos eram cultos domésticos. As igrejas eram igrejas domésticas, grupos de cristãos que se reuniam em casas. E esses grupos reuniam aí 14, 15, no máximo 20 pessoas, porque imagine um local, né? Quando a gente faz estudos bíblicos em Sengés, a gente já nota isso, quando tem 20, 23 pessoas, já quase não tem lugar na sala das pessoas. Então é isso. No início, os grupos eram grupos, hoje a gente diria que é um grupo de estudo bíblico, mas na verdade eram grupos de culto. Ali estava a igreja, olha, todos os santos que se reúnem com ele. Esses são os santos, essa é a igreja está se reunindo nas casas, e são diversos grupos. Alguns estudiosos chegaram a dizer que em Roma, em Corinto também, tinha por volta de 13 a 15 grupos domésticos que se reuniam. Então, grupos, né? O grupo que se reunia na casa de Asíncrito ali, o grupo que se reunia na casa de Olimpas, o grupo que se reunia na casa de Priscila e Áquila, né? Só entre os que o Paulo citou aqui, a gente já tem 3 grupos aí domésticos, grupos de pessoas, e é assim que a igreja se desenvolvia. De certa forma, até sempre foi uma ótima estratégia missionária, inclusive, porque quando se reúne nas casas, você consegue convidar. É assim em Sengés, quando a gente se reúne nas casas, as pessoas convidam seus parentes, que normalmente não vêm na igreja, mas quando é na casa de um parente conhecido, vai. Então, e é assim que começa. Né? Parentes, amigos, que às vezes não vão para a igreja, mas vão quando é um grupo de estudo bíblico na casa. Então, os que nos ouvem aí de Tararé, se quiserem abrir um grupo de estudo bíblico aí nas suas casas, contem comigo, eu vou, estou dentro.
Podemos começar vários grupos aí, tá? Perfeito, eu acho que é uma estratégia. Se abrir a casa e convidar seus amigos, eu tô lá. Pode contar comigo, é só falar comigo, beleza? Vamos imitar aí a estratégia missionária das primeiras décadas que funcionou bem demais e talvez seja uma das melhores estratégias que a gente tem. Continuando, vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Então vejam, poxa, olha aqui, ó. Saiu, né? Aqui esse mapa aqui não mostra, mas eles saíram aqui de Cesareia. Olha a viagem que fizeram, uma viagem cheia de percalços, com um naufrágio, longa, cansativa, exaustiva, com perigo de morte, né? E Paulo cria em Deus, é fortalecido por Deus, mas olha ali, né? Quando ele chega ali e vê esses irmãos, talvez muitos desses irmãos que ele citou ali, desses 28 nomes que ele citou, talvez muitos deles foram lá para Ápio, 70 quilômetros, para receber Paulo. E quando Paulo os viu, deu graças a Deus, sentiu-se encorajado para ir para Roma. Lembrando que ir para Roma ele não está indo para uma viagem missionária, ele não está indo a passeio, ele está indo para ser julgado pelo imperador. E isso podia ser pena de morte. Né? Então, não é brincadeira. Mas Paulo, vendo os irmãos ali, sentiu-se encorajado. Isso é o poder também, o poder da amizade cristã, né? de um dos irmãos viverem unidos, se encorajando e se fortalecendo mutuamente. Isso é sempre agradável. A gente sentiu isso na pandemia, né? No pós-pandemia, como foi agradável, como foi fortalecedor rever os irmãos e como é bom caminhar juntos, unidos, né, como igreja. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. E aqui está, né? É um ato provavelmente era uma pessoa de bom nome, era um cidadão romano, já tinha bons precedentes, né? E ganha esse privilégio de morar. Ele tinha que pagar o seu próprio aluguel, né? Era uma casa alugada por ele, mas ele podia receber a permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado, que daí ficava com ele. Mas isso permitiu que Paulo acaba testemunhando para os seus guardas, e isso permite que Paulo receba a igreja na casa dele, né? E receba qualquer pessoa que quiser conversar com ele. Vocês vão ver que o próximo passo aqui, ele já vai convidar os judeus da cidade para se reunir com ele na casa dele. Então, isso possibilitou que, de fato, Paulo está em prisão, mas uma prisão domiciliar, então não é que ele está preso lá numa cadeia, isolado. Ele, nesse caso aqui, em Roma, é uma prisão domiciliar que ele pode receber pessoas, ele pode convidar pessoas, né, pode receber pessoas, pode ter contato com pessoas. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus e quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Então, Paulo convoca os judeus aqui e Paulo faz questão de convocar os judeus e dizer por que ele está ali. Né? Antes que comecem os boatos, ele mesmo quer ter contato com os judeus, como ele sempre fazia em todas as cidades. Os primeiros que ele sempre ia na sinagoga, era o primeiro lugar que ele ia, primeiro para os judeus, né? E depois para os gentios, era a regra dele. E aqui em Roma ele faz a mesma coisa, como ele não pode sair para a sinagoga, ele está em prisão domiciliar, ele chama os judeus, mas ele faz questão de dizer por que ele está ali. Todavia, tendo os judeus feito objeção, lá nas prisões anteriores, em Jerusalém e na Cesareia, todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César. Não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel é que estou preso com estas algemas. Então, veja aqui, por causa da esperança de Israel é que estou preso com essas algemas. Por causa da esperança de Israel estou preso. A esperança de Israel
era a vinda do Messias. A esperança de Israel é o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento inteiro é a promessa do Messias e a expectativa da vinda do Messias. Então era exatamente isso que Paulo tentava mostrar para os judeus, que a esperança messiânica havia se cumprido na encarnação de Jesus, em sua morte e sua ressurreição. Mas então ele está absolutamente certo. A causa de ele estar, preso é a esperança de Israel. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, nós queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Seita. Claro, está nas primeiras décadas do cristianismo ainda. O cristianismo, então, é uma religião que acabou de iniciar, que ainda é desconhecida e é tratado como uma seita, né? É uma seita do judaísmo, não só para os judeus, tá? Era assim que o Império Romano também via o cristianismo. O cristianismo era como uma seita, um grupo sectário dos judeus. A boa parte dos cristãos eram judeus, né? Então, mas acreditavam num certo Jesus, num certo Cristo, né? Então o Império Romano também via o cristianismo como um ramo sectário, uma seita aí do judaísmo. E isso que os judeus estão falando aí, a gente está ouvindo falar sobre essa seita, né? Esse grupo aí que se separou, mas a gente não entende direito. Então, nos explique, né? E assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Ou o lugar onde ele estava, né? A prisão domiciliar de Paulo. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Então, vejam aí, pessoal, Paulo é aquele judeu, né? Aquele que estudou aos pés de Gamaliel, que conhece o Antigo Testamento e que agora conhece a Cristo também e vê Cristo como o cumprimento das profecias. Estamos no período de Natal, né? O cumprimento, a encarnação, o verdadeiro Messias que encarnou e se fez carne, se fez homem em Jesus, né? Morreu pelos nossos pecados, ressuscitou. E Paulo agora, como os judeus, ele procura convencê-los a respeito de Jesus com base na lei de Moisés e nos profetas. Então ele pega o Antigo Testamento e ele começa a mostrar pelo Antigo Testamento, desde Moisés, né, a Páscoa do Antigo Testamento, tudo que Moisés havia dito, os profetas, como tudo isso se cumpria exatamente em Jesus, né? Como Jesus era o Messias esperado e como tudo se cumpria perfeitamente em Jesus. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si e começaram a ir embora depois de Paulo ter feito esta declaração final. Qual foi a declaração final de Paulo? Que alguns começaram a ir embora depois que Paulo falou isso. Era meio dramático mesmo o que Paulo falou. Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Paulo está citando uma profecia de Isaías, né? Desde Isaías, já essa questão de a palavra está aí, a manifestação de Deus está aí, mas as pessoas endurecem o seu coração.
É interessante que Paulo cita essa passagem, que é a mesma passagem que Isaías já falou, mas Jesus também citou essa passagem, a mesma passagem de Isaías, em Mateus 13, 14 e 15, quando ele falava do fracasso dos judeus em aceitá-lo, que é a mesma questão aqui de Paulo agora, né? Que mesmo eles ouvindo, mesmo eles vendo, mesmo eles ouvindo, eles não aceitavam Jesus como seu Salvador. Portanto, quero que saibam que essa salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Depois que ele disse isto, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Isso não quer dizer, pessoal, que Paulo vai abandonar os judeus. Quero que saibam que a salvação de Deus é enviada aos gentios. Não quer dizer que Paulo já tinha falado isso anteriormente. Nem por isso Paulo desiste dos judeus. Sempre em cada nova cidade, sempre os judeus são os primeiros procurados. É o povo de Deus no Antigo Testamento. Mas o que Paulo está dizendo aqui, olha, quero que saiba que a salvação agora é enviada aos gentios também. Né? Já que vocês rejeitaram, a salvação vai ser enviada aos gentios e eles a ouvirão. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos, e agora termina o livro de Atos, por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Lucas, então, termina o seu livro de Atos dos Apóstolos com Paulo preso em Roma e mesmo preso continuando a testemunhar. É assim, esse daqui é o último versículo do livro de Atos. Diz que por 2 anos inteiros Paulo permaneceu na casa que havia alugado, ele recebia todos que iam vê-lo, continuava pregando o reino de Deus, ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente, sem impedimento algum, ponto final, acabou o livro. Termina meio no ar, parece que não tem conclusão, né? Mas termina com Paulo ainda preso e testemunhando. Para alguns, o final abrupto do livro, aparentemente sem uma conclusão, sinaliza que a missão da igreja continua ininterrupta até a volta de Cristo. A missão continua, Paulo continuava, e assim a igreja continua pregando a Cristo até que Jesus Cristo volte. Esses 2 anos de prisão em Roma, provavelmente do ano 60 até o ano 62 depois de Cristo, foram muito úteis no plano de Deus, pois durante esse período Paulo escreveu as cartas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão, as chamadas cartas da prisão. É assim que são conhecidos esses livros. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão são conhecidos como as cartas da prisão. É lá em Filipenses, por exemplo, que está aquela famosa passagem, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos, né? E Paulo estava preso, em prisão domiciliar lá, né? Então, se vê como, quando a gente entende a situação de Paulo, a gente encara até o livro um pouquinho diferente. Mas então vejam que Paulo não fica inativo, ele continua trabalhando, ele continua escrevendo, escreve as cartas para fortalecer os cristãos dos lugares onde já tinha começado, né, as viagens missionárias, onde tinha começado as igrejas. Paulo não fica inativo, pelo contrário, Deus usou Paulo durante esse tempo, esses 2 anos aí, para escrever essas cartas. E pessoal, graças a esse período aí de Paulo ali em Roma, preso esses 2 anos, que a gente pode ter cartas como essas, né? Efésios, maravilhosa carta, Filipenses, consoladora, Colossenses e Filemão. O que aconteceu após estes 2 anos? Paulo foi julgado porque Paulo foi para Roma para ser julgado pelo imperador. E aí, Paulo foi julgado? Não é relatado um julgamento, nem no livro de Atos, nem em nenhuma outra carta, e nem em escritos extra-bíblicos. Então, o que houve, né? Houve julgamento, não houve julgamento? Paulo foi solto? A Bíblia não diz. Não temos relatos extra-bíblicos de escritores. A Bíblia não diz, mas temos relatos extra-bíblicos de escritores cristãos.
Se houve julgamento, a gente não sabe, nem os escritores extra-bíblicos disseram. Mas o que aconteceu? Paulo foi solto. O que aconteceu depois? E aí, pessoal, aí vem a propaganda para o estudo da semana que vem. No próximo estudo, semana que vem, o último estudo, veremos esses relatos extra-bíblicos, as suposições sobre outras viagens e a morte de Paulo. Então, provavelmente, Paulo morreu no ano 68 depois de Cristo. Essa pelo que tudo indica, em geral, há uma certa concordância sobre isso, que Paulo morreu no ano 68 depois de Cristo, mesmo ano que Pedro morreu em uma mesma perseguição de Nero. E nós estamos aqui por volta do ano 62 depois de Cristo. O que aconteceu entre 62 e 68 depois de Cristo, né? Esses 6 anos aí, quais são as hipóteses? Paulo fez outra viagem missionária, não fez? Como é que foi isso aí? Então a gente tem escritores extra-bíblicos, eu vou mostrar isso para vocês na semana que vem, o que pessoas que foram mais ou menos da época, um pouquinho depois, quais são as tradições sobre o que Paulo fez depois desse período. Aparentemente, parece que Paulo, de fato, foi solto. Por que Paulo foi solto? Vamos ver isso na semana que vem também. O que aconteceu? Vamos ver na semana que vem, né? Fez outra viagem missionária? Vamos ver na semana que vem. Então, estou fazendo propaganda da semana que vem. Hoje a gente termina aqui o livro de Atos dos Apóstolos, 28 capítulos. Valeu aí quem ficou e acompanhou durante toda a série. Eu acho que quem acompanhou durante toda a série pôde ver nos mapas, se familiarizou com os mapas, acompanhou as viagens missionárias, sabe mais ou menos onde é Éfeso, sabe mais ou menos onde é Corinto, Tessalônica. Paulo escreve 2 cartas aos Tessalonicenses, Filipenses, onde fica. Às vezes não lembra mais, se eu mostrar um mapa, às vezes não consegue dizer onde é, ou pode até se confundir, mas ganhou em conhecimento, né? Quando for para um desses livros, já vai relembrar algumas coisas que viu nessa série. Enfim, Atos dos Apóstolos é um livro da história da igreja. É através de Atos dos Apóstolos que todas as cartas de Paulo, as 13 cartas de Paulo, elas estão aí nesse momento histórico das viagens missionárias, né, e do livro de Atos. Então, quem entende Atos dos Apóstolos tem o background, né, o pano de fundo histórico para entender um pouco melhor os livros bíblicos depois. Por isso, foi uma série longa, 28 capítulos, mas eu fiz questão de manter até o final, né, um capítulo por semana aí, para dar esse background, tá tudo gravado, a gente ter esse pano de fundo histórico aí, que ajuda a gente a entender o Novo Testamento, as 13 cartas de Paulo, né? E é um livro missionário da igreja, mostra esse ímpeto missionário, começa lá com o Pentecostes, Atos capítulo 2 é o Pentecostes, Atos capítulo 1, 8 é o lema da igreja reformada, né? Vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E a gente vê isso. E de certa forma, alguns até pensam assim, foi por isso que Lucas terminou por aí. Porque ele queria mostrar Paulo, ele mostrou Paulo em Jerusalém, Paulo não, a igreja, né, pós-Pentecostes em Jerusalém, depois de Judéia e Samaria, até os confins da terra, e chegou na capital do império, Roma. E daí Lucas termina por aí. Né? Mas de qualquer forma, é um livro missionário, mostra esse ímpeto missionário, mostra, após o Pentecostes, o evangelho, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e é o que os apóstolos fazem, é o que Paulo faz, é o que todos os convertidos, após a sua conversão, fazem, é testemunhar, porque Jesus Cristo é o Salvador e a salvação. Jesus Cristo é o cumprimento das profecias, é o Messias, é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, diz Jesus. Então, é esse ímpeto missionário dos primeiros cristãos que é o de todos os cristãos de todas as épocas. Então, os cristãos precisam conhecer o livro de Atos e precisam ter esse ímpeto missionário, né? As pessoas estão se perdendo eternamente. Jesus é o Salvador, Jesus é a salvação.
e apenas quem crê em Jesus será salvo. E a gente, como cristãos, isso pulsa, e nós queremos levar Jesus Cristo ao mundo. Aconteça o que acontecer, venham perseguições, venham zombarias, aí o apóstolo Paulo é tão perceptível isso, né? Na vida do apóstolo Paulo, que mesmo enfrentando perseguições, mesmo enfrentando apedrejamentos, mesmo sendo expulso de cidades, ele não deixa de falar. É como Pedro diz em Atos, não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Vamos terminar por aqui. Fiquem conosco aí na semana que vem, daí a gente termina a nossa série aí com o que aconteceu depois dos 2 anos de prisão de Paulo em Roma. Pessoal, essa série aqui, toda a série de Atos está gravada no YouTube, no YouTube da igreja. Está lá na playlist. Vão lá na playlist, Atos dos Apóstolos, e daí vocês vão ter lá todos os desde a introdução, 28 capítulos, e a semana que vem a nossa conclusão, tá? Então pode indicar para outras pessoas, isso é conhecimento bíblico, capítulo por capítulo, versículo por versículo, tá bom?